Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O Senado começa esta semana com a pauta do plenário trancada pela medida provisória que atualiza a tabela do imposto de renda. A MP 670 foi editada pela presidente Dilma Rousseff no início do ano. A atualização da tabela do imposto de renda vem sendo discutida desde o final do ano passado, quando os congressistas aprovaram uma correção de 6,5%. O governo tentava fechar acordo em 4,5%. E por isso o texto foi vetado quando chegou ao Palácio do Planalto. Para manter a alteração, a presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso uma medida provisória que faz a atualização de forma escalonada. Agora, o texto precisa ser aprovado até o dia 8 de julho para não perder a validade. O governo queria um reajuste menor para não diminuir muito a arrecadação, mas aceitou um meio termo que estabelece que quem ganha até R$ 1.903 por mês fica isento do imposto de renda. Quem recebe entre R$ 1.903 e R$ 2.826 recolhe 7,5% de imposto. Entre R$ 2.826 e R$ 3.751, o imposto pago é de 15%. De R$ 3.751 a R$ 4.664 é pago 22,5%. E quem ganha mais de R$ 4.664 por mês paga 27,5% de imposto de renda, o teto da tabela. Pelo texto, a alteração da tabela varia entre 6,5% na base e 4,5% no topo. Por exemplo, antes, a isenção valia para quem ganhava até R$ 1.787 por mês. Nesse caso, a atualização foi de 6,5%. Já para quem recolhe o valor máximo do imposto de renda, que é de 27,5%, a atualização foi de 4,5%. Ou seja, passou de R$ 4.271 para R$ 4.664. Também está na ordem do dia o projeto do senador José Serra, que desobriga a Petrobras de ser a operadora única do pré-sal e a investir 30% nos consórcios de exploração. Os líderes fecharam um acordo para que este projeto seja votado apenas na próxima semana. O plenário do Senado aprovou a criação de uma comissão especial para discutir a redução da maioridade penal. O tema domina os debates no Congresso e divide os parlamentares. Uma comissão especial da Câmara aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para quem comete crimes hediondos. A proposta de emenda à Constituição será votada em plenário no dia 30 de junho. Se os deputados aprovarem a matéria em 2 turnos, o texto vem para o Senado e promete gerar polêmica. Ela não vai ser eficaz, não vai atingir os objetivos que se pretende, que é uma maior punição ao menor que comete um crime hediondo, com grave ameaça, com violência. Nós precisamos acabar com isso prontamente para reduzir os índices de criminalidade nessa faixa etária. Por isso eu sou francamente favorável à redução para 16 anos ou para 15 anos. O Senado analisa 5 propostas de emenda à Constituição que alteram a maioridade penal. O plenário decidiu criar uma comissão especial para discutir o tema antes de votar as matérias. Aqui no Senado tramitam vários projetos neste sentido. E eu faço esse requerimento no sentido de que essa comissão especial possa reunir estes projetos e possa ter uma discussão que não seja uma discussão passional, mas uma discussão lúcida e racional sobre este tema. Uma proposta mantém a maioridade em 18 anos, como está na Constituição, mas muda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, o prazo máximo de internação é de 3 anos. O autor do projeto defende uma punição maior no caso de crimes hediondos. Esse jovem que cometeu esse crime, ele pode ficar no recolhimento de até 8 anos. Só que não dá para pôr num presídio convencional e muito menos junto com as crianças, com os adolescentes que estão nessas casas que procuram fazer as correções do jovem. O Brasil tem mais de 23 mil adolescentes que cometeram infrações e estão privados de liberdade.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou o perfil desses jovens. Os delitos mais comuns são roubo, tráfico de drogas e homicídios. A maior parte dos sentenciados é de homens, negros, filhos de famílias extremamente pobres e que estão fora da escola. 60% deles têm entre 16 e 18 anos. Ainda assim, a pesquisadora do IPEA é contra a redução da maioridade penal. Nós entendemos que não resolve, nós não conseguimos encontrar dados, informações científicas, acadêmicas, que nos consigam comprovar de que o maior aprisionamento vai resolver o problema da violência. Tragédia foi o que viveu o advogado Ari Friedenbach. Em novembro de 2003, a filha dele, Liana, foi assassinada com o namorado. O autor do crime, um menor de 16 anos. Ari defende a punição de jovens infratores que cometem crimes hediondos. Casos de homicídio, estupro, latrocínio e sequestro. Para esses casos, eu tenho defendido a aplicação da lei penal com todo rigor, independente da idade. Mas, para a surpresa de muita gente, o pai de Liana é contra a redução da maioridade penal para todos. Eu acho um absurdo se manipular a opinião pública para votar, e a grande maioria hoje, todas as pesquisas mostram entre 87% a 92% apoiando a redução da maioridade penal, porque está se vendendo uma ideia que eu entendo mentirosa de que isso vai resolver ou minimizar o problema do crime envolvendo menores. E a polêmica continua. Se o jovem tem um título de eleitor, está capacitado a escolher o seu prefeito, o seu vereador, ele está habilitado a saber o que é certo e o que é errado. Nós não podemos jogar a culpa de todos os crimes do Brasil em crianças e adolescentes. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realiza hoje em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um ciclo de debates sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016. O encontro deve contar com a presença da ministra da Agricultura, Cátia Abreu. A reunião está marcada para as 16h. Nesse mesmo horário, a Comissão de Ciência e Tecnologia também realiza aqui no Senado audiência pública para discutir o marco legal para o desenvolvimento de um sistema nacional de conhecimento e inovação no país. Avança a criação do Banco do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul. Índia. O Congresso brasileiro acaba de aprovar a iniciativa. Em pouco mais de uma década, o BRICS deixou de ser uma sigla e virou uma coalizão. Também foi além do que se esperava em termos de desempenho econômico. A previsão inicial era de que o produto interno bruto do grupo chegaria a 14% do PIB mundial em 2010. O número final foi 18%. De certo modo, a velocidade dos BRICS como uma organização, como uma instituição, surpreende alguns. O BRICS agora trabalha para tirar do papel um banco de desenvolvimento próprio que vai financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. No início de junho, a instituição recebeu o aval do Congresso brasileiro. O banco contará inicialmente com 50 bilhões de dólares, podendo dobrar de volume conforme a demanda. A sede ficará em Xangai, na China, e haverá um centro regional do banco na África do Sul. A presidência, que será rotativa e com mandato de 5 anos, vai primeiro para a Índia. Já o Brasil deve indicar o presidente do Conselho de Administração, que decide sobre planos de investimento e expansão. A Rússia, por sua vez, selecionará o presidente do Conselho de Governadores, que tem como função verificar o cumprimento das diretrizes. Os países que compõem a Organização das Nações Unidas poderão se associar à instituição. Os membros do BRICS, porém, manterão poder de voto de pelo menos 55%. Do ponto de vista político, há um significado que é o esforço, né, de romper, vamos dizer, com a hegemonia das principais instituições ocidentais, no que diz respeito à arquitetura ou aos mecanismos de governança econômica. Né? É uma tentativa justamente de diversificar esse universo e de ter instrumentos, ferramentas como um banco de desenvolvimento, mais voltados para as percepções, necessidades dos próprios países em desenvolvimento. Os senadores também aprovaram a criação do Arranjo Contingente de Reservas, uma espécie de socorro em caso de turbulências financeiras, parecido com o que faz o FMI. O
O fundo anticrise, com capital inicial de 100 bilhões de dólares, só poderá ser usado para problemas temporários na balança de pagamentos, que é o total de recursos que entram e saem do país. É uma proteção, especialmente para os BRICS, e, portanto, uma proposta sem mexer no orçamento e sem impacto fiscal, absolutamente procedente para, de certa maneira, em situações aí de emergência, os países que pertencem aos BRICS se protegerem de eventuais crises internacionais. Para especialistas no assunto, só o tempo vai dizer se as iniciativas terão o peso desejado. Tudo vai depender do desenvolvimento dessa iniciativa. Como que na prática vai ocorrer o crescimento desse banco, especificamente que iniciativas de investimento vão ser contempladas, e aí a gente vai poder observar se esse banco de fato vai ser uma iniciativa multilateral com bastante proveito para todos os seus membros e toda a sua clientela, que é o conjunto dos países emergentes, ou se ele terá um viés maior nas iniciativas chinesas e será então uma iniciativa que dará uma maior legitimidade para as iniciativas chinesas de expansão do seu poder econômico, de projeção internacional da China. Muito da cara que o BRICS virá a assumir no futuro vai derivar das suas políticas de empréstimo. Ao fazer um projeto de infraestrutura, que tipo de condicionalidades vão ser necessárias, quais vão ser os padrões que você vai exigir, serão os padrões brasileiros, chineses, indianos, você vai ter que discutir tudo isso coletivamente e chegar a uma formulação que vai ser importante. A jornalista Solange Calmon, da TV Senado, é uma das vencedoras do Prêmio Orgulho Autista deste ano. Ela venceu com o programa Inclusão, que tratou do autismo e os desafios da educação inclusiva. O senador Romário venceu também na categoria Político Brasileiro de Destaque. O movimento Orgulho Autista premia anualmente pessoas, entidades e organizações que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida das pessoas diagnosticadas autistas e as famílias delas. O Inclusão do mês de maio foi vencedor com a reportagem sobre o seminário Autismo e os Desafios da Educação Inclusiva, realizado no Interleges em abril deste ano por iniciativa do senador Romário. O parlamentar também foi premiado por seu empenho em defender a causa das pessoas com deficiência no Congresso. As pessoas com deficiência têm esperança de que sejamos capazes de aprender algo com elas, de aprender alguma coisa daquilo que elas diariamente nos podem ensinar. Nossa missão é fazer com que não se decepcione e tenho certeza, no que se depender de mim, continuarei fazendo tudo aquilo para não decepcioná-las. O Inclusão já recebeu o Prêmio Orgulho Autista em 2005, ano em que foi criado. Os programas podem ser assistidos ou baixados no site da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. A entrega do prêmio será no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O senador Romário teve a iniciativa de promover um seminário onde a participação da população, dos movimentos organizados, pais, alunos, professores, foi de mais de 500 pessoas. O autista, a pessoa com síndrome de Down, qualquer deficiência, ela não pode estar banida de nenhum setor da sociedade, muito menos a educação. Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com uma nova edição. Acompanhe daqui a pouco ao vivo a sessão plenária desta segunda-feira. Boa tarde.